Olá, bem-vindos a mais um episódio das Mentes Empreendedoras. Hoje tenho aqui o meu amigo Miguel Fonseca, cujas apresentações vou pedir a ele que faça, para falarmos sobre este tema deste canal, Geração de Mentes Empreendedoras. Então, queria dar as boas-vindas ao Miguel. Olá, viva Miguel, bom dia. E perguntar ao Miguel, não é? O que é que para o Miguel é isto das mentes empreendedoras? O que é isto? De uma mente empreendedora. Bom, para mim, uma mente empreendedora é uma mente capaz de se organizar de uma forma eficaz para atingir resultados. É óbvio que isto de se organizar de uma forma eficaz pode variar de pessoa para pessoa. O que é eficaz para um pode não ser eficaz para outro. E atingir resultados é fundamental. Empreender, na minha ótica, é construir, é atingir resultados, é chegar a bom porto. E uma mente empreendedora é aquela mente que é capaz de se organizar de uma forma que atinge realmente aquilo que quer atingir. Nesse sentido, essa organização penso que pode ser adquirida de várias formas. Alguns fazem formação, outros já é inato, é algo que já nasce com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas acham que ser empreendedor é uma coisa inata, que a pessoa tem ou não tem. É verdade isso? Ou... Na minha ótica, não. Naquilo que eu penso de uma mente empreendedora e daquilo que eu tenho refletido sobre esse assunto, há uma data de ferramentas que nós podemos aprender ao longo da nossa vida e às vezes aprendemos a bem, outras vezes aprendemos a mal. Ou seja, há pessoas que aprendem a ser empreendedoras através dos erros e há outras que aprendem, efetivamente, através da formação, de testemunhos de outros, a buscar cada vez mais formação, mais ferramentas e ambas são válidas, desde que atinjam resultados, penso que ambas são válidas, porque aqui não há grandes receitas. O que eu tenho visto, efetivamente, da minha experiência, é que há algo que uns têm mais e outros têm menos, porque acredito que todos têm... eu acho que todas as mentes são empreendedoras. Sinceramente, penso que a mente, por si própria, é uma máquina de construir ideias, de sonhar, de atingir objetivos. Nem sempre têm essa organização. E, nesse sentido, há um inatismo, há pessoas que parecem que têm o dom, o talento de se focar e contornar obstáculos, vencer dificuldades e atingir o objetivo. E há outros que são um bocado como aquele dos ratos que andam nos labirintos. Eu identifico muito mais com esse rato do labirinto que passa por caminhos e diz, ok, já percebi, não é por aqui. E vou por outro, ok, também não é por aqui. Ou seja, na minha experiência, uma mente empreendedora foi muito mais por tentativa e erro do que propriamente por algum inatismo, por algum dom, por algum talento. É óbvio que, na minha perspectiva, e considerando-me também empreendedor, teve muito mais a ver com uma ambição, com um desejo de conhecimento e, obviamente, alguns mergulhos também para mim próprio, de perceber porque é que falhava em determinados pontos. E claro, uma paixão, quase um autodidatismo compulsivo que me move no sentido de saber mais e de me ajudar a mim e de poder ajudar os outros. Para mim, é um pouco isto. É um impulso que me move a atingir resultados. Vocês devem estar curiosos também para saber qual é a história do Miguel, não é? O que é que o Miguel faz? Se quiser falar um bocadinho, não é? Para apresentar-se um bocadinho para percebermos de onde é que vem esta mente empreendedora. Antes de mais, as atividades profissionais onde eu agora tenho o prazer de colaborar, eu sou professor de taekwondo, de artes marciais, treinador de kickboxing, sou professor de teatro, estou a falar delas por ordem cronológica e agora finalmente hipnoterapeuta. Há menos tempo do que as outras duas, mas no fundo eu não consigo dissociar umas das outras. E em todas elas o que é comum era exatamente isto que eu falava, que é, eu comecei em todas as áreas por me apaixonar individualmente, de uma forma autodidata, de explorar, de perceber, de mergulhar nas coisas a fundo e só depois é que digo, não, ok, isto através dos livros é fantástico, através das ferramentas que eu vou procurando é fantástico, mas agora está na altura de contactar com alguém
com pessoas que me possam ajudar a ir um bocadinho mais longe nestas áreas. E em todas elas foi assim. Ou seja, eu nas artes marciais já era um apaixonado desde miúdo, via os filmes e ficava... eu acho que houve filmes que eu vi dezenas, centenas de vezes, porque os filmes motivavam. Depois treinava sozinho, treinava, até que um dia decidi, ok, falar com o meu pai e dizer, olha, eu gostava de voltar a praticar, porque eu tinha saído, depois voltei. E o meu pai inscreveu-me e a partir do momento em que me inscreveu foi como se eu tivesse uma gratidão por ele me ter dado a oportunidade de ir mais longe. E fui. Depois aconteceu o mesmo no teatro. Eu, antes de entrar para a Escola Superior de Teatro e Cinema, na altura, lembro-me que já tinha lido tudo o que havia de alguns autores. Quando cheguei já sabia muita coisa, mas lá está, era um saber teórico, era um saber de livresco, por assim dizer. Mas que não me impedia de me apaixonar, de mergulhar, de tentar ir mais longe. E não me arrependo nadinha dessas incursões, das horas que passei nos livros. Na altura, quando eu entrei para o conservatório, não havia internet, e então só havia mesmo livros. E hoje colho os frutos até desse saber livresco, porque depois, mais tarde, foi possível aliá-lo à prática que adquiri. E aconteceu mesmo também na hipnoterapia. E nesta área da hipnose, eu já lia muito, já pesquisava muito, porque elas todas estão ligadas, têm a ver com desenvolvimento pessoal, mas tem a ver com tornar as pessoas, ou as mentes, mais empreendedoras, mais capazes de levar a água ao seu moinho. E é neste sentido que, pronto, se eu me considero uma mente empreendedora, claro que sim, considero-me uma mente empreendedora, às vezes até faço analogia com aquela ave, isto é uma coisa um bocado mitológica, com a fênix, que é, ou seja, capaz de, mesmo quando já caminhou em muitas áreas, ou quando já de alguma forma está farto delas, eu reinvento-me e busco novas coisas para também me reescrever e me reinventar. Se vocês tiverem a oportunidade de ter o Miguel como professor, não percam a oportunidade, porque a capacidade de Miguel juntar todas estas áreas é fantástico. Não? Sim. Estes episódios são conversas informais, não é? Por isso é que a gente anda aqui de um lado para o outro. Então, Miguel, assim, para quem nos está a ouvir, o que é que seriam, assim, 3 dicas, se é possível fazer, não é? Perguntar-nos 3 dicas de... Os 3 passos. Sim, o que é que as pessoas, uma pessoa que pensa assim, mas eu não sou professor, não fiz isto, não fiz aquilo, o que é que as pessoas podem fazer? Quais são algumas dicas que as pessoas possam utilizar na sua vida? As estratégias? Bom, isso só posso sempre responder a partir da minha experiência. E talvez a primeira será encontrar realmente aquilo que as apaixona. Posso estar enganado, ou posso não estar. Eu acho que todas as pessoas têm algo realmente que as move, que as apaixona, e nesse sentido, enquanto não encontrarem essa chama, poderão dar resultados, poderão dar frutos em muitas áreas, mas quando nós trabalhamos realmente naquilo que gostamos, é completamente diferente. E esse talvez seja o primeiro passo que eu escolheria numa possível fórmula de mente empreendedora, é encontrar realmente aquilo que as apaixona. Porque, lá está, e voltando outra vez a reportar ao meu exemplo, se eu era apaixonado por artes marciais, era e sou. Se eu era apaixonado por teatro, era e sou. Se eu sou apaixonado por hipnose, era e sou. Mas estas 3 áreas, e há muitas outras, têm coisas em comum. E encontrar isto em comum é que para mim tem sido fundamental. O que é em comum? É eu ser um apaixonado pelo potencial humano. Okay. Pela capacidade das pessoas se transcenderem. E nas 3 áreas, tanto no teatro, como nas artes marciais, como na hipnose, obviamente de uma forma mais direta, falando do inconsciente, é perceber que o nosso potencial é realmente ilimitado. Isto parece aquelas frases feitas, o seu inconsciente não tem limites. E não tem mesmo. E eu acredito verdadeiramente nisto, que nós não temos limites. Ou melhor, quando os temos, eles vêm de muitas fontes. Portanto, o primeiro passo seria este, Miguel. Seria encontrar a chama que nos move, que nos faz largar tudo que nos faz estar horas nos livros, que nos faz, às vezes, porque não, chorar muitas lágrimas, sofrer em função
de um sacrifício, de um ideal. Mas isso é preciso prescindir também de algumas coisas. Sem dúvida, é preciso abdicar. E às vezes acontece na área desportiva e também na parte artística, imensas pessoas querem ser, eu gostava muito de ser ator, podias-me fazer, tornar melhor ator e isto e aquilo. E depois quando se passa um trabalho de 10 minutos, um trabalho de casa de 10 minutos, rapidamente tudo cai por terra. Então, que sonho era este? Que motivação era esta? Que chama era esta? Que perante um simples trabalho de casa de 10 minutos, a pessoa já, não vou fazer. Se calhar não era bem essa a chama. E nesse sentido, por isso é que eu acho que o primeiro passo é fundamental, é o que é que a pessoa quer realmente. E é toda a diferença. Para mim faz toda a diferença quando uma pessoa, ou melhor, quando eu estou a trabalhar com um aluno que me diz que quer entrar no Conservatório de Teatro, e eu digo, ok, então olha, vais ter que ler este livro, este livro, este livro, este livro. Mas eu não sou muito de ler. Então a partir daqui já me está a dizer tanta coisa. Já me está a dizer, pronto, ok, não é de ler. Então, mas e o sonho? Não vale a pena? Não vale a pena o sacrifício? Então, e como é que se faz essas coisas, não é? Como é que se trabalha essa parte de não querer com o sonho? Ou isso não se trabalha? Bom, eu aí sou um bocadinho mais pragmático. Eu aí sou mais pragmático. Porque há pessoas que devem estar a ouvir dizer assim, pois, mas eu também tenho um sonho, mas também tenho dificuldades, se calhar, em ler, ou... Sim. Eu podia falar aqui da história do Milton Erickson, não é? Do compliance, que ele pediu a alguém para subir uma montanha e ir buscar uma erva lá em cima. E eu funciono muito assim. Essa história do Milton Erickson, a mim, ajudou-me a esclarecer muita coisa quando eu trabalho com pessoas. Milton Erickson, aliás, para quem não conhece, o pai da hipnoterapia moderna. Exato. E há uma história, assim, para abreviar, de um cliente que queria trabalhar, portanto, queria ser atendido por ele, mas ele, antes de atender esse cliente, disse, olha, tens que subir a uma montanha, colher a erva X, beber um chá dessa erva e só depois, então, é que vais ter a consulta comigo. E, efetivamente, o cliente fez isso e isso disse logo muito a Milton Erickson qual era o nível de envolvimento, de esforço, de sacrifício que o cliente estava disposto a ter. E esta história, a mim, ajudou-me bastante a perceber que trabalhar com pessoas, seja na área desportiva ou artística, que elas próprias não estão capazes, ou ainda não estão capazes, eu penso que isto ainda aqui faz toda a diferença, que ainda não têm um nível de sacrifício, ou que o sonho não os move ao ponto de fazerem determinadas escolhas, se calhar não é a melhor altura para nos cruzarmos. E havia um professor meu de corpo que dizia, nem sempre tem a ver com a técnica que eu vos ensinei, nem sempre tem a ver comigo, nem sempre tem a ver convosco. Tem a ver com o momento em que estas 3 circunstâncias, ou mais, aconteceram. Se calhar não foi a vossa melhor altura para conhecerem esta técnica, se calhar eu não estou na minha melhor altura para vos conseguir transmitir esta técnica, se calhar esta técnica neste momento não vos faz sentido, mas daqui a uns tempos vocês vão dizer aquela técnica que é fantástica. Portanto, às vezes o encontro destas 3 circunstâncias não é o mais adequado. Paixão é a primeira. Sim, paixão é a primeira. E a segunda? O que é que seria? Se é possível... Ok, a segunda talvez seja... Está intimamente relacionada com... A pessoa tem que realmente buscar o que está ao seu alcance. Numa primeira fase. Não vale a pena, isto é apenas a minha opinião, não vale a pena as coisas virem de fora para dentro, no sentido de eu vou-te dar os livros, eu vou-te dar a informação, eu vou-te dar a matéria, está aqui, agora estuda. Não faz sentido, quanto a mim. Porque há tanta coisa nos dias de hoje, já ao nosso alcance, tanta coisa. Ainda há pouco dizia, na minha altura eu não tinha o Stanislavski para ler. Quer dizer, tinha livros, mas esses livros não haviam, já não havia a quantidade de shoppings e de livrarias que existem hoje. Mas como eu tinha realmente vontade de aprender, às vezes contarem uma história sobre esse autor, aquilo para mim eu parecia que tinha recebido um livro. Porque depois essa história, ok, então se ele fez isto assim é porque se calhar isto funciona. Portanto, eu de uma simples história, eu criava um capítulo do livro. E depois, quando tinha os livros, eu devorava-os, sublinhava-os, reescrevia-os, fazia até... Ainda nem sequer andava no conservatório. Então, o segundo passo desta fórmula será, numa primeira instância, a pessoa tem que buscar tudo o que já tem ao seu alcance. É óbvio que tem que saber fazer uma triagem daquilo que está ao seu alcance. A internet... Eu acho a internet uma ferramenta de trabalho fantástica, como acho um livro.
mas há que saber escolher. Há até pessoas que dizem, a internet é uma lixeira a céu aberto. É e não é. Se eu de repente achar que toda a informação que lá está é válida, estou tramado. Agora, se eu tenho imensa coisa... Na minha altura, eu vou sempre reportar aqui para o Stanislavski, porque eu neste momento, se for ao YouTube, eu já não tenho só livros. Eu tenho vídeos do Stanislavski, eu tenho pessoas que trabalharam diretamente com o Stanislavski. O que eu quero dizer com isto, e aqui não é falsa modéstia, eu hoje, se tivesse que mergulhar no Stanislavski, eu tinha tanta coisa ao meu alcance. Mas neste momento já estou noutra etapa, não é mais avançar, é diferente, já prefiro dedicar-me a outras coisas. E então o segundo passo, por um lado é paixão, é descobrir aquilo que a pessoa tem realmente, quase uma obsessão, e depois ok, então vamos lá agora usar essa obsessão no sentido que está ao nosso alcance. Informação, falar com pessoas, tem os chats, tem os peer groups, tem uma data de coisas, então bora lá, porque é quase como se uma dependesse da outra, ou seja, o primeiro passo vai ser comprovável se a pessoa der o segundo, não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, alguém que é realmente apaixonado, se chegar ao pé de mim e me disser assim, olha, já fiz isto, já li isto, para mim já me está a dizer muita coisa. Já me está a comprovar que o primeiro passo existe, que é realmente fanática. Este termo hoje tem uma conotação diferente, que é realmente fã de uma área. Este seria o segundo passo. Paixão e depois uma busca incessante por conhecimento. É óbvio que estou a avaliar à luz daquilo que eu também sou, que é, eu quando me apaixono por uma coisa, tudo o que houver eu vou mergulhar. Isto pronto, depois de quando há uma altura em que eu digo, ok, agora tenho que ir até alguém, porque depois há esta perspectiva eu não posso aprender artes marciais pelo YouTube, eu não posso aprender artes marciais só através dos filmes, eu posso avançar muito caminho, aquilo que houver para eu fazer, eu avanço, e depois alguém tem que me ensinar. Uhum. Então e a terceira? Bom, paixão, a terceira é um princípio que eu aprendi há muitos anos, que faz parte dos princípios do Taekwondo, que se chama perseverança. E a perseverança, para mim, é a chave mestra de muita coisa. A perseverança é aquilo que vai ditar, na minha opinião, a mestria. Porque quando eu persevero, parece aquelas frases do Rocky. Não interessa quantas vezes ganho, ou interessa mais as vezes que cai, mas eu nem sou muito das quotes, mas acho que isso é fundamental. Para se poder ser cinto negro de alguma coisa, ou seja, eu hoje sou cinto negro e tenho, graças ao meu mestre João Lóio, tenho um exemplo vivo de alguém, e de outros mestres, mas este é vivo, é alguém que eu conheço. Muitas vezes eu não tinha vontade de treinar, eu falo isto aos meus alunos, seja no teatro, seja nas artes marciais. Muitas vezes eu não queria ir treinar. Isto acontece também com as pessoas que vão ao shopping. Ir outra vez para lá, fazer outra vez aquilo. E eu não tinha vontade nenhuma. E eu obrigava-me a ir. E depois, quando saía do treino, ainda bem que eu fui. Isto foi fantástico. E é este espírito de sacrifício. Aqui vou dar um exemplo um bocado mais a sair fora deste. É quase como se eu forçasse o meu corpo a uma sevícia, não é? Porque o meu corpo não quer, o meu corpo vai ditar o conforto, vai ditar, estás tão bem aqui sentado no sofá, ou estás tão bem aqui ao pé da namorada, ou estás tão bem aqui no shopping, ou estás tão bem aqui a apanhar sol. Mas eu tenho que, e era aqui que vinha o exemplo, há um versículo qualquer da Bíblia que diz que temos que dobrar o nosso corpo ao sacrifício, não no sentido de sofrer por sofrer, mas sofrer para atingir realmente aquilo que são os sonhos. E há imensa coisa a competir, o conforto, há imensa coisa a puxar o meu corpo para não se dobrar ao sofrimento. Mas a palavra sofrimento, por ela própria, já tem uma conotação. Mas quem é que gosta de sofrer? Não é sofrer por sofrer, é sofrer para fazer prevalecer a mente sobre o corpo. O corpo, agora vou dizer aqui algo, não é bem assim. O corpo é preguiçoso. A mente sonha, mas o corpo é preguiçoso. O corpo prefere descansar. A mente é que diz, não, mas se tu ginasticares, se tu te exercitares, se tu tiveres uma boa alimentação, se tu treinares esta técnica, vais ver que é uma felicidade diferente daquela que tu vais atingir e o teu corpo vai-te agradecer isso. E pronto, isto mais focando nesta parte do corpo.
Mas isto é em tudo. Se eu quero ser bom numa área, eu tenho que preservar, para além daquela pirâmide do conhecimento, que é da incompetência inconsciente, depois até à mestria. Eu não falo na competência inconsciente, eu falo na mestria, que é, de repente, eu já sou mesmo muito bom numa coisa. E quando vou lutar, quando vou combater, eu não penso nas técnicas, elas surgem automaticamente. E isso acontece também na hipnoterapia, acontece no teatro. Eu quando vou para agora, ainda ontem refletia sobre isto. Neste momento, dentro da área da hipnoterapia, eu já vou muito mais... Ou seja, eu não vou pensar, olha, vou fazer esta técnica, vou fazer... Não, olha, eu chego lá e vamos ver qual é a técnica que surge ou qual é a ferramenta que é mais adaptada, porque já conheço algumas que me permitem estar à vontade e ver o que é que na altura faz sentido. Que é exatamente o que acontece num combate. Quando eu vou para um combate, eu não vou, olha, vou fazer X, Y, Z. Não, claro, eu sei que há técnicas que funcionam melhor, eu posso até focar-me e saber qual é o meu adversário, saber que há técnicas que funcionam muito melhor com um adversário do que com outro, mas vou confiar no meu inconsciente. E aqui não posso não deixar de agradecer esta frase ao Miguel Coco, que se fartou de dizer isto nas formações que fiz com ele, que é, nós podemos sistematizar, estruturar, mas depois a gente tem que ir para lá e confiar no inconsciente que as coisas surgem. Não podemos também ser negligentes e ir para as coisas. E verbalizado, a frase assim oralizada, foi dito pelo Miguel Coco. Porque, pronto, tive muitos professores que o diziam por outras formas, ou melhor, o encontro entre mim e eles não foi, se calhar, na altura mais feliz, mas quando o Miguel Coco disse isto desta forma, quer dizer, abriu uma chave que é, ok, então se calhar eu não vou ser negligente, eu vou continuar a mergulhar, eu vou continuar a perseverar, a dominar as técnicas, e depois há uma altura em que eu tenho que confiar e vou para lá, da mesma maneira que esta entrevista, quer dizer, eu sabia mais ou menos que era sobre uma mente empreendedora, mas depois o mergulho é feito aqui e as coisas aparecem e o meu inconsciente vai-me dizendo como é que eu posso fazer as ligações, que as conversas são como as cerejas, não é? Exatamente. E pronto, e este seria o terceiro passo, é perseverar. É a pessoa treinar uma coisa. Também, ultimamente, tenho pensado nisto e tenho dito isto aos meus alunos nas artes marciais, que nós fomos agora a um torneio, que é... Sim, que saíram de lá como vice-campeões. Ainda só saímos como vice-campeões. Era a nossa estreia, eu fico bastante orgulhoso deles e também de mim. Era a nossa estreia como competidores, não como treinador. O treinador já deu aulas há alguns anos, mas numa competição era a minha estreia como Miguel treinador. tem fotografias disso? Tenho. Onde é que estão? Estão no Facebook? Estão no Facebook. Como é que a audiência pode ver o Miguel no Facebook? Ou procuram por Miguel Fonseca ou Performance Mental. Okay. E eu tenho lá algumas fotos de alguns atletas, jovens atletas, crianças, e de repente tenho-lhes dito isto, que é, às vezes, olha, mais vale saber 2 ou 3 coisas e sabê-las muito bem, ou seja, já completamente mastigadas, já completamente enraizadas, ao nível do inconsciente, ou seja, eu já as faço em automático, do que saber muitas técnicas, mas cada uma delas ainda ter que passar por um filtro. Agora vou fazer isto, agora tenho que pôr o pé assim. E de facto a repetição só faz sentido se for uma repetição inteligente, ou seja, eu vou repetir isto, fazendo com que a cada repetição que eu faço eu vá dificultando o trabalho a mim próprio, para depois a técnica sair nas piores circunstâncias. Vou dar um exemplo. Para fazer um pontapé rotativo, convém que o adversário esteja a uma certa distância, eu não posso denunciar o pontapé, ele tem que estar com o peso distribuído aqui e acolá. Ok, isso é tudo porreiro. Isto são as circunstâncias ideais. Então, mas agora vais fazer esse pontapé, não no teu estado de conforto, mas vais fazer esse pontapé quando acabaste de fazer um e ainda estás em desequilíbrio. Ou seja, eu já não estou a repetir o pontapé per se. Ou seja, não é o pontapé nas suas melhores circunstâncias. É o pontapé numa circunstância adversa em que eu consigo fazê-lo de todas as maneiras efetivos. Isto é uma repetição. Ou seja, ele está a repetir o mesmo pontapé, mas noutras circunstâncias. E se nós fizermos a transposição disto para outras áreas, um ator nas suas circunstâncias ideais tem que saber apoiar a voz. Mas isto são as circunstâncias ideais. Agora, treinar como é que eu sou capaz de usar a minha voz de uma forma eficaz em cima do palco, depois de ter feito 3 espetáculos em que a minha voz já está cansada, como é que eu apoio a voz? E isto já é treinar a voz de uma outra forma, já é levar a voz
para lá do limite daquilo que nos é ensinado. Ou seja, a circunstância ideal é nós dormirmos 8 horas, é nós termos a voz quente. Mas imagine-se que eu apanhei trânsito, não dormi nas melhores circunstâncias, chego a uma sala de espetáculos, tenho que fazer o espetáculo. Eu tenho que saber usar a voz de outras formas. E nesse sentido é que o treino perseverante, em diferentes circunstâncias, em circunstâncias que nos dificultam a nós próprios, é que eu começo a redescobrir os meus limites. Aquilo que eu achava, eu só consigo ir até aqui. De repente, não, espera, afinal... E não é achar que o aquecimento não é necessário. É achar que, ok, eu mesmo sem o aquecimento, eu não vou ter falta uma palavra. Eu não vou ter esta crença de que só com aquecimento é que eu consigo funcionar. Não, eu consigo funcionar para além do aquecimento. O meu limite não está aqui, o meu limite está, e aqui citando John Overdorf, independentemente daquilo que nós pensamos que nós somos sempre muito mais do que aquilo que pensamos que somos. Isto foi quase mind-bending. Vou pedir outra vez ao Miguel para repetir essa frase. Não é a minha, é do John Overdorf, foi com ele que eu aprendi. Para lá de tudo aquilo que nós pensamos que somos, nós somos sempre muito mais. Bem, nós vamos chegar até estar aqui a tocar. Vamos chegar ao final com esta frase. Independentemente daquilo que tu achas que és e daquilo que consigas dizer sobre ti próprio, tu és sempre muito mais. Porque tudo aquilo que tu és é mudança. Miguel, muito obrigado. Eu acho que merece outro convite em breve. Vamos nos despedir aqui. Miguel, muito obrigado por esta muito partilha. Obrigado. E foi um prazer e uma honra ter sido convidado para... E nós vamos meter depois também o site do Miguel aí, que é para as pessoas poderem entrar em contacto. Tá bom. Obrigado. Então vá. Quero agradecer a todos a vossa participação aqui. Estejam atentos. Próxima segunda-feira, mais uma entrevista da Geração Mentes Empreendedores. Um grande abraço e até para a semana. Que já é ano novo. Deus.